Reverendíssimo Padre Badacer, pároco nomeado para esta pequena porção do povo de Deus, Reverendo Diácono Sandoval, visitantes aqui presentes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A antífona da missa de hoje nos diz assim: nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável. Essa antífona nos faz lembrar que nós ainda estamos vivendo as alegrias do nascimento do menino Deus. Estamos no 7º dia, na 8ª do Natal. A igreja aí entende que essa festa, que esse mistério ele é grande, que não podemos celebrar apenas em um dia, por isso se estende ao longo de 8 dias. 8 dias celebrando esse mistério da encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e veio trazer para nós as alegrias do céu. Mas hoje, de modo muito especial, hoje, 31 de dezembro de 2025, estamos celebrando esta Eucaristia em ação de graças por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que Deus, ao longo desse ano, derramou em nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, qual é o motivo da sua celebração hoje em ação de graças? Mesmo que esse ano tenha sido para você um ano difícil, um ano de grandes desafios, mas ao longo desse ano, teve algum momento que Deus lhe concedeu uma grande bênção, uma grande graça. Você consegue lembrar desse momento? Você consegue recordar qual foi o momento ao longo desse ano que você sentiu no seu coração que Deus estava ali, que Deus estava lhe abençoando, que Deus estava confirmando a sua vocação, o seu chamado? Porque hoje, essas são as últimas horas que nós temos para agradecer a Deus, agradecer por este ano. Primeiro tivemos um ano santo, o ano jubilar. E para nós que somos católicos, que vivemos essa santa doutrina, tivemos a oportunidade de viver e trilhar ao longo desse ano, movido e instruídos pela esperança, a esperança que é o próprio Cristo Jesus, que não decepciona. Quem colocou a sua vida e viveu a partir dessa perspectiva, chega nesta Eucaristia hoje com um coração cheio de gratidão, porque em nenhum momento se desviou do caminho do Senhor, porque sempre seguiu os seus passos, lembrando: a esperança não decepciona. E qual era, ou qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? O que é que você nutre no seu coração, como de fato é a verdadeira esperança que você tem? Lembramos também que ao longo desse ano, por diversas vezes, fomos instruídos a não depositar nossas esperanças nos bens que passam, mas construir a nossa vida alicerçado nos bens eternos. Por isso precisamos discernir se a nossa esperança foi depositada verdadeiramente nos bens eternos, se construímos esse nosso caminho a partir dessa perspectiva, porque senão, amados irmãos e irmãs, podemos estar chegando ao final desse ano com muitas frustrações, porque depositamos tantas esperanças nos bens que passam, e por causa disso, talvez não foram alcançados alguns projetos, alguns sonhos, e podemos então, possivelmente, encerrar esse ano murmurando, reclamando ou dizendo assim:
Graças a Deus que esse ano já está acabando. Mas, amados irmãos e irmãs, vejam o que São João, na sua primeira carta, nos diz hoje. Filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. A última hora de quê? Na perspectiva dessa carta de São João, ele está falando da parousia. O que é a parousia? É a segunda volta de Cristo. E ele começa a dizer que Cristo está voltando. E por que Cristo está voltando? Porque está crescendo no meio de nós muitos que se comportam como anticristos. Quem são os anticristos? São aqueles que não aceitam Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, como aquele que veio para governar e cuidar de toda a humanidade. Nega o Senhor, nega a Cristo e nega também a Deus. E nós, amados irmãos e irmãs, sabemos que tem crescido no mundo o número de pessoas que não acreditam, que não depositam a sua fé e a sua esperança no Senhor. Por isso, São João nos convida a nos colocarmos nessa atitude de viver e celebrar esta última hora, não que seja nesse momento a nossa última hora aqui na terra, mas a nossa vida precisa ser vivida e precisa ser celebrada a cada instante, como se nós já fôssemos embora deste mundo. Por isso esta é a última hora. E se de fato acontecesse nesse exato momento a parousia do Senhor, onde Ele iria nos encontrar? Nesse momento, caríssimos irmãos e irmãs, Ele nos encontraria aqui. Nós estávamos aqui, reunidos em Assembleia Santa, reunidos para celebrar, para escutar os seus ensinamentos e para renovar em nossos corações o desejo de continuar vivendo e trilhando um caminho de fidelidade, comprometidos com o bem, comprometidos com a justiça, comprometidos com a verdade e, sobretudo, com a santidade. Mas hoje, quando chegamos na sacristia e a gente olhava para a igreja, e hoje eu sinto a falta de muita gente dos anos anteriores, que hoje, pelas fotos que eu vi nos status, nas redes sociais, estão lá na beira do mar. E por incrível que pareça, eu fiquei até surpreso. Gente, essas pessoas aqui nunca faltaram à missa, e olha onde elas estão hoje. E o que é que está acontecendo com essas pessoas? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos abandonando aquilo que é graça, aquilo que é salvação, para viver outras experiências. Permitam-me lembrar o que o Papa Francisco sempre dizia em algumas oportunidades: precisamos tomar cuidado para que o mundanismo não entre na igreja e não entre em nossa vida. Aqui não é uma crítica. Quem viajou, quem foi para a beira da praia, quem está confraternizando e comemorando com os seus familiares, quem estão tirando os dias para descansar, mas aqui eu apenas coloco uma interrogação: se Cristo é o centro da nossa vida, se a Eucaristia é o pão que nos alimenta, nos sustenta nessa caminhada para o céu, por que no último dia do ano eu não me alimento, eu não busco me alimentar deste pão? Por que eu me deixo levar pela onda que está no mundo, que é bom passar o ano na beira da praia, que é bom estar na beira do mar para ver os fogos estourar no céu? Porque muitas pessoas vão para lá porque querem ver os fogos que irão estourar e em questão de segundos desaparecerão, e perde de vista, caríssimos irmãos e irmãs, a luz verdadeira, a luz que nos ilumina, que nos irradia e que permanece conosco, que é a luz do Cristo Jesus na manjedoura. Na oitava do Natal,
não é para nenhum cristão se distanciar da Eucaristia. Nós ainda estamos vivendo esse mistério do nascimento do Senhor. Nós ainda estamos vivendo e estamos envolvidos nessa grande graça que encheu o mundo de paz, que iluminou a humanidade inteira, que dissipou as trevas da humanidade. Nós estamos vivendo ainda essa alegria. Mas quantas pessoas já estão perdendo de vista, já estão buscando se ofuscar com as luzes que logo, logo se apagarão e depois ficarão todos nas trevas. Por isso, amados irmãos e irmãs, só permanecerá na luz quem estiver em plena comunhão com o Senhor. Por isso, hoje, como nós cantamos no Salmo, hoje é dia de louvar, hoje é dia de glorificar a Deus. Hoje o Salmo nos diz: o céu se rejubile e exulte a terra, o céu está em festa e nós aqui na terra também precisamos estar, mas não nessas festas vazias na beira do mar, onde as pessoas cantam músicas tão baixas que denigre a imagem do ser humano, as pessoas que esquecem e se embriagam, amanhã estarão todas lá, totalmente embriagadas, totalmente perdidas, e dizendo: ai, como foi bom meu ano novo. Amados irmãos e irmãs, esta é a última hora, a hora de tomarmos uma verdadeira decisão em nossa vida, e dizer: eu quero, Senhor, caminhar contigo, eu quero viver contigo, eu quero viver esse ano que se aproxima ainda mais da tua presença, porque eu preciso tomar essa decisão. São Paulo, no prólogo do seu evangelho, apresenta para nós um hino cristológico, apresenta para nós um caminho de salvação e revela para nós, caríssimos irmãos e irmãs, que a santidade que foi tão celebrada e cultuada no Antigo Testamento, lá quando Deus, através de Moisés, apresentou os 10 mandamentos e foi colocado dentro de uma arca, e colocou uma tenda no meio do acampamento, e só Moisés entrava naquela tenda, e quando ele saía, o rosto estava reluzente, porque ele via o Senhor. Todas as pessoas olhavam para a tenda e veneravam, porque ali estava a presença de Deus, a santidade estava ali. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, as pessoas buscavam esta tenda. Salomão construiu o templo de Jerusalém, e ao construir esse templo, o templo se tornou o sinal da presença de Deus no meio do povo. A santidade estava ali, o santo dos santos estava ali, e as pessoas buscavam. As pessoas iam para aquele templo porque queriam ver a divindade. A divindade está em nosso meio, velada naquele templo. E quando celebramos o Natal, São João hoje vai dizer para nós: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, essa divindade tem um rosto, essa divindade encarnou-se em nossa história, e por isso então nós contemplamos o rosto misericordioso do Pai na pessoa de Jesus. Por isso nós ouvimos perfeitamente neste prólogo de São João, neste evangelho de hoje, quando ele lá no início começa a dizer: no princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, no princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. E aqui no versículo 4 diz assim: nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Caríssimos irmãos e irmãs, se desejamos ter vida em plenitude, para o ano 2026, nós precisamos então buscar aquele que tem a vida e que nos dá a vida. E aqui, quantos de nós, quantos de vocês, ao longo desse ano,
tomaram a decisão de se aproximar mais de Jesus, e agora vocês podem dizer: eu tenho mais vida, eu tenho mais alegria, eu tenho mais sentido para viver, eu me sinto melhor, a minha família está melhor. Por que estão vivendo tudo isso? Porque, caríssimos irmãos e irmãs, tomaram a decisão de se aproximar do Senhor. É nele que nós precisamos depositar a nossa fé, e é Ele que nós devemos buscar todos os dias. E agora esse mistério, essa divindade estar entre nós, essa divindade se faz presente entre nós, e se encarnou, tem um rosto, mas quando celebrou a Páscoa e ascendeu ao céu, Ele quis permanecer conosco, e por isso então no mistério celebrado, na Eucaristia, nós contemplamos, nós adoramos e nós comungamos essa divindade, a presença de Deus mesmo, que é nos dada na Eucaristia, em todas as missas que nós participamos, em todas as missas que nós celebramos. Por isso aqui está a fonte da vida, é aqui que nós devemos buscar todos os dias a nossa alegria, a nossa felicidade. E aqui eu lembro, caríssimos irmãos e irmãs, que o profeta Isaías dizia, lá no dia 24, que esta criança veio para trazer alegria ao mundo e aumentar a nossa felicidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa felicidade, a nossa alegria, apesar de ser momentos tão bons, mas não consiste em estar na beira da praia, com o cule aberto, enchendo, como dizia um certo bispo por aí, o pandu de cerveja. Não, a nossa felicidade é estar aqui, no Senhor, na Eucaristia, na convivência fraterna com os irmãos, na escuta e na prática da palavra. E eu já termino, pois eu sei que me alonguei um pouquinho hoje, mas hoje é festa. Hoje é dia de celebrarmos com gratidão este ano que Deus nos deu. Lembro-me, quando estava a rezar hoje, preparando este momento de partilha com vocês, e eu fiquei me perguntando, quem é que está certo? Quem é que está feliz? Nós, aqui na Bahia, nós temos um padre que criou um espaço, eu ainda não fui visitar, um espaço grande, onde muitas pessoas são atraídas para lá, para viver esse momento celebrativo. Daqui saiu um ônibus que foi lá para participar do Santíssimo Réveillon, e eu fiquei me perguntando, quem é que está certo? Quem é que está atendendo o chamado de Deus? São aqueles que estão indo lá para a beira do mar, ou essas pessoas que com todo o sacrifício estão procurando viver esse momento de encontro na presença de Deus? Às vezes nós mesmos nos colocamos numa atitude de críticas, de interrogações, mas hoje eu fiquei a pensar, amados irmãos e irmãs, se essa é a nossa última hora, na nossa última hora, nós precisamos estar onde Deus está, onde Ele se faz presente, onde Ele se revela, onde Ele deseja nos alimentar, e é aqui, na presença dEle. Ele nos alimenta com a sua palavra, nos alimenta na Eucaristia, e nos alimenta também na presença do irmão, da irmã, que veio rezar conosco. Por isso, amados irmãos e irmãs, finalizo dizendo para vocês que o ano 2026 seja para todos nós um ano da graça de Deus, um ano onde possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, porque nele está a nossa alegria, a nossa felicidade, e é nele que está a nossa vida. Quando vocês se encontrarem em algum momento difícil ao longo do ano 2026, lembre-se, a fonte da vida está aqui e espera por nós, espera por você. Não se desespere diante de nenhum problema. Se está difícil, procure o Santíssimo, se coloque diante dele, faça a sua oração, chore as suas lágrimas, mas ele, com a sua graça e a misericórdia,
vai lhe dar as respostas, vai acalmar o seu coração, porque Ele mesmo disse, a Madre Faustina: eu tenho tantas graças para os meus filhos, mas eles não vêm buscar. Jesus fica aqui, com muitas bênçãos, com muitas graças, para nos dar, mas às vezes nós, por causa da correria do tempo, esquecemos de vir buscar. Que esse ano 2026 você possa otimizar o seu tempo na presença de Deus. Busque o Senhor enquanto há tempo, pela oração, pela vivência dos sacramentos e pela prática de vida, uma vida coerente com o Evangelho, uma vida coerente com a sua fé, uma vida coerente com os ensinamentos da sua igreja. Nunca abra mão desses princípios ensinados pela Santa Mãe Igreja. O Papa Leão hoje encerrava o ano dizendo para nós algumas palavrinhas, e uma das suas palavras dizia justamente isso: Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é paz, Jesus Cristo, Ele é comunhão. Por isso então, amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo é a fonte da vida, e quem deseja ter vida, deve buscar o Senhor nesse ano 2026. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.